Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Eu sou a psicóloga Carolina Valger, sou conselheira secretária do Conselho nessa gestão e estou aqui em nome da Comissão do Psicólogo Iniciante, que é a comissão que teve a iniciativa desse evento. Então, parabenizo os meus colegas que fazem parte junto comigo dessa comissão. É uma satisfação poder estar à frente de um grupo tão jovem e com tantas ideias e com tantas iniciativas. E nesse momento a gente tem um primeiro produto do nosso trabalho, né? Nosso primeiro evento. Então a gente fica bastante satisfeito de poder propor um tema tão interessante, que atraiu tantas pessoas e tão importante também. Então, em nome de todos, né, agradeço a presença e a possibilidade da realização desse evento. Esse evento surgiu de uma ideia e de uma discussão dentro dessa comissão, de coisas que nos incomodavam, né, de situações que nós vemos da nossa categoria, de uma desarticulação política, de uma desarticulação por lutas importantes e necessárias para a nossa profissão, mas também para todo cidadão brasileiro. A gente vem acompanhando uma série de mudanças políticas e econômicas no nosso país, que são marcadas por retrocessos, por perda de direitos, por um domínio do interesse do capital e das elites, e a psicologia, com todo o seu compromisso social, não pode se isentar dessa discussão. Então, daí vem essa ideia da gente poder discutir a democracia, mas também a psicologia e a democracia. Por isso a ideia desse evento é que a gente tenha 3 falas, iniciando com uma análise da conjuntura econômica e política do nosso país, depois discutindo o quanto essas mudanças interferem na psicologia como ciência e profissão, e por mais que interfira na vida dos profissionais que atuam em políticas públicas, também interfere naqueles profissionais que trabalham no âmbito privado. E depois discutir um pouco da influência ou dos impactos e interferências dessas mudanças na nossa vida como profissional. Todos nós somos trabalhadores, né, na nossa área, independente do local onde a gente atua, e as mudanças trabalhistas e de previdência também interferem na gente, assim como na vida de todo cidadão brasileiro, seja no seu âmbito pessoal e na sua subjetividade, mas também na sua prática de trabalho. E por isso a gente conta então hoje com a presença de 3 nomes de referência e peso para falar sobre esse tema. E gostaria então de convidar para compor a mesa, convidando o professor José Henrique de Faria, por favor. O professor José Henrique de Faria é economista e pós-doutor em Relações de Trabalho, ex-reitor da Universidade Federal do Paraná, e um grande parceiro desse conselho e da psicologia. Uma pessoa que honra a nossa profissão, embora não tenha essa formação. Gostaria de pedir uma salva de palmas a ele. E agradecer a ilustre presença. É sempre um prazer poder trabalhar com você. Fique à vontade. Gostaria de já pedir para compor a mesa também a psicóloga Semira Mesvedovato, que é conselheira desse conselho, uma profissional militante em políticas públicas e em direitos humanos, que vai falar para a gente um pouquinho dessas interferências na psicologia como ciência e profissão. E também tem um ilustre trabalho na luta pela psicologia, pelos psicólogos e por todas as pessoas de alguma forma, né, Sema? Gostaria de pedir uma salva de palmas a ela também. E por fim, convidar o psicólogo Thiago Bagatin, presidente do Sindicato dos Psicólogos, também um grande parceiro do Conselho e que vem aí há anos fazendo uma luta difícil e árdua à frente do sindicato, representando todos nós psicólogos em lutas importantes para a nossa categoria também. Então, uma salva de palmas ao Thiago. Por favor, fiquem à vontade. Eu gostaria de lembrar que esse evento conta com transmissão online. Então, a gente tem aqui alguns participantes virtuais conosco, a quem eu também desejo as boas-vindas. Cada um dos membros da mesa terá uma fala de 30 minutos e a nossa ideia é poder encerrar com um debate. Quando a gente fala de democracia,
o debate é essencial. Então, por favor, se preparem para as perguntas e discussão, que eu gostaria que a nossa última meia hora fosse recheada, então, de um debate que não finaliza aqui, né, que inicia aqui ou passa por aqui, porque acredito que todos nós já tenhamos esse debate na nossa vida, certo? Então, a gente inicia com a fala do professor José Henrique de Faria, fazendo a análise dessa conjuntura econômica e política do país. É uma pena, ele só tem meia hora, né? É um desafio falar dessa análise nesses 30 minutos, mas a gente acredita no seu poder de síntese. Professor, fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado. Então, boa noite a todas e a todos. Bom, eu queria agradecer ao Conselho, né, pelo convite, especialmente a Comissão do Psicólogo Iniciante e a Carolina Valde pelo convite. Também cumprimentar Semiramis, desculpa. E o Tiago. Bom, o que eu vou tentar fazer aqui com vocês, num espaço de, num tempo de 30 minutos, que é, claro que é muito pouco, né? Eu preparei um roteiro aqui para não me perder no tempo. Na verdade, eu poderia falar aqui bastante sobre a situação e a gente ir embora. Então, vou tentar localizar primeiro uma questão básica, conceitual, para que a gente possa refletir sobre o momento atual. Colocar alguns dados. Eu sou economista, embora os economistas achem que eu não sou economista, porque eu não trabalho na linha dos economistas tradicionais, clássicos. A minha linha econômica é da crítica à economia política e, portanto, de uma economia política marxista. Então, normalmente você fica meio fora assim, dos conselhos de economia que adotam uma postura bem mais clássica, etc. Mas vou tentar fazer uma análise do ponto de vista economista, falando das teorias dos economistas, que são as pessoas que vão para o governo e, na verdade, conduzem uma política econômica, e, portanto, em cima do que ele se baseia para conduzir essa política. E, nesse sentido, eu começaria colocando de saída como eu entendo que é o conceito de Estado. Bom, nós normalmente entendemos Estado como sendo o governo. Chamar o Estado parece aquela figura do poder público, é o governo, mas isso não é o conceito de Estado. Desde da ordem primitiva, quando o Freud já falava da ordem primitiva, o Estado da natureza, o Estado, quem é o Estado? O Estado é a forma como a sociedade se organiza, isso é Estado. Outra coisa é o governo é a gestão do Estado. Então, você não pode confundir o Estado com a gestão do Estado. Então, o governo do Estado, ou seja, aquele que nós elegemos, de maneira que nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente, mas, especialmente, o Estado é a sociedade civil organizada. Portanto, numa sociedade civil em que predomina o modo de produção capitalista, o Estado é um Estado capitalista. Portanto, sua função pública é uma função pró-capital. Portanto, não pode ter a ilusão de que esse Estado estaria acima do bem e do mal, acima da sociedade, e que poderia representar todos os interesses e o capital seria apenas um dos interesses que esse Estado representaria. Essa não é a história do Estado. Então, o Estado, sendo a forma organizada da sociedade, separar o Estado da sociedade civil é um equívoco teórico para mim e conceitual. O Estado é a sociedade civil organizada e, como Estado, ele e foi desde sempre um intérprete dos interesses dominantes. Então, cabe ao Estado interpretar esses interesses dominantes como forma organizada da sociedade e que se reproduz no âmbito do governo. Então, o governo vai tentar fazer valer essa interpretação, ou seja, colocar em prática a interpretação dos interesses dominantes. Mas o Estado também é uma instância de manutenção da coesão ou de uma formação social. Ou seja, o Estado precisa manter essa formação social coesa, a garantia da coesão dessa sociedade que somos nós. Portanto, o Estado é atravessado por contradições, por interesses diversos, de classes, grupos, interesses dos mais ou culturais, etc. Então, uma vez que ele é atravessado pelas contradições, ele precisa gerir, ele como Estado, como sociedade, através de regras que são constitutivas do Estado, ou de leis, ou do governo, ele precisa gerir essas contradições, mas sempre interpretando os interesses dominantes que prevalecem sobre os outros. Então, quando o Estado ou o governo
toma uma atitude, por exemplo, de beneficiar socialmente, né, uma parte da população, nós precisamos olhar para esse Estado capitalista que toma uma atitude social, né, com desconfiança. Porque ele não vai fazer isso gratuitamente, ele não vai fazer isso por conta dos interesses da sociedade. Ele vai fazer isso com o discurso da ideologia do interesse social, mas, evidentemente, tentando promover ou tentando viabilizar interesses econômicos que o sustentam. E nós vamos ver como é que isso tem se dado nos últimos anos. Então, a representação política, no nosso caso, desse Estado, né, é uma representação política burguesa. A nossa democracia é uma democracia burguesa, ela não é uma democracia social. Nós não somos representados no Estado como uma sociedade. Até porque todo o processo de financiamento político, a forma de representação, etc., eu vou voltar a esse assunto daqui a pouco, nos leva a um tipo de representação política, partidária, formal, que não representa a população em geral. Embora as pessoas votem, o único processo de participação efetiva da sociedade na democracia é o voto. E mesmo o voto, no meu entendimento, é um falso voto. Porque nós não escolhemos os candidatos. Os candidatos são escolhidos pelos partidos. Nós escolhemos quem eles escolheram. Entre quem eles escolheram, nós escolhemos. Então nós escolhemos os escolhidos. Como nós não temos, e somos uma sociedade civil frágil do ponto de vista da organização política, nós somos uma sociedade civil não organizada, e a nossa participação nos partidos políticos é muito frágil, e os partidos políticos mais à esquerda ou mais democráticos, eles têm pouca representatividade, porque têm que lutar contra uma força muito destrutiva dos grandes partidos que representam os grandes interesses. É muito complicado ter uma representação interna no partido que possa deliberar sobre os candidatos e colocar-se no processo de votação. E nós raramente somos filiados a partidos políticos. Aqui entre nós, provavelmente, poucos são filiados, poucos militam nos partidos políticos. Então os partidos ficam rigorosamente na mão de uma oligarquia política dentro dos partidos que determina a forma de ser, os candidatos, quem é, quem não é, quem é agora, quem virá depois, quem protege ou não. E isso nos fragiliza como sociedade, a partir do momento que nós não conseguimos nos ver representados nos partidos políticos que estão aí, a não ser um ou outro, que efetivamente tem uma prática interna mais democrática, mas que não tem essa capacidade de assumir o governo por força dessa luta que se estabelece aí. Muito bem, entendido o papel do Estado, o segundo ponto que eu gostaria de colocar é exatamente a estrutura econômica dessa sociedade. Bom, nós somos um modo de produção capitalista. E a nossa sociedade brasileira, né, esse Estado, essa sociedade brasileira, é uma sociedade que participa ativamente das relações econômicas globais, no nosso caso o Brasil, primeiro como fornecedor de commodities. 50% da nossa exportação hoje são commodities, ou seja, são grãos, são às vezes em espécie, outros com pequena transformação, né, e fabricando de produtos industrializados multinacionais. 37% das exportações são de veículos, eletrodomésticos, aeronaves, etc. Então, 50 mais 37 dá 87%. Então, o que nós fazemos hoje? Destruímos a nossa base, né, de recursos naturais, porque toda a riqueza da terra vai para o grão vai embora. Aí depois nós importamos o produto industrializado do grão. Aí vai metade. A outra metade são produtos de indústria tipo indústria automobilística, ou indústria, né, de produtos eletrodomésticos, etc. 37%. E nós somos montadores. Nós não somos produtores, nós não somos desenvolvedores de produto, nós somos montadores. E por que nós somos montadores? Porque na economia globalizada, nós temos energia barata, mão de obra barata, recursos naturais baratos. E para ajudar ainda mais essa situação, nós estamos assistindo agora, e todos estão assistindo, às reformas do governo, se é que eu posso chamar isso de governo, né? Mas enfim, disso que está aí. Estamos assistindo uma reforma que destrói até pouco que nós tínhamos. É para beneficiar quem?
para beneficiar a flexibilização, não, para beneficiar, para reduzir o custo de competição da exportação dos produtos que são fabricados aqui, mas cujo capital não é nosso. Muito bem. Então nós somos submetidos a essa coisa chamada globalismo, que é um processo de globalização imperialista. Não é uma globalização como a globalização romana, né, enfim, que se levava à cultura, etc., embora fosse também autoritária. Nós estamos subordinados ao processo de globalização imperialista. Tá? Nós estamos sob a regra do império capitalista. E, ao mesmo tempo, né, nós entramos num processo de financiarização da nossa economia. As mais altas taxas de juros do mundo capitalista são nossas. Então nós somos um paraíso para a especulação financeira do mundo. Eu lembro do tempo que você falava que existia o capital especulativo, que se chamava capital motel. Ele vinha para o Brasil, dormia aqui e no dia seguinte ele ia embora. Ou seja, dormia, fornicava com a nossa sociedade e no dia seguinte ele ia embora. Só aqui nós temos 33 bilhões, hoje, 33 bilhões de dólares aplicados em renda fixa no Brasil. 16 bilhões em ação por ano entram no país. Sem contar as operações bancárias que são efetuadas pelos bancos nacionais ou não nacionais que estão aqui. Ora, imagine esse dinheiro entrando aqui para não aplicação em nenhuma indústria, em nenhum desenvolvimento, em nenhum emprego. É apenas especulação. E especulação porque é um dinheiro que rende dinheiro, embora o dinheiro não produza mais dinheiro, é um dinheiro que rende dinheiro à custa do quê? Do trabalho. Quem sustenta o pagamento de juros é o trabalho. Por que o trabalho? Porque o trabalho é composto de um trabalho necessário e mais trabalho, ou seja, é da mais-valia, é do mais valor, é da exploração do trabalho que se remunera todo o capital financeiro. A dívida externa privada brasileira, nós falamos que o Brasil tem a dívida externa privada é de 250 bilhões de dólares hoje, contra 85 bilhões da dívida pública. Então a nossa grande dívida externa hoje não é uma dívida pública, é uma dívida privada. Ora, se é uma dívida privada, quem sustenta essa dívida privada? Quem banca essa dívida privada? Vocês diriam, bom, é a empresa. Como é que a empresa banca isso? Comprando o título do Tesouro. Trabalhando com dinheiro que sai do nosso imposto, vai para o tributo, eles operam com esse valor e pagam. Ora, na última denúncia do Joesley, enfim, esse sujeito aí, né, ele fez a denúncia e, ao mesmo tempo, fez uma operação em dólar. E só a mudança na taxa de dólar pagou a multa que ele devia pagar. Ora, se isso pagou, se houve essa produção desse dinheiro, se dinheiro não gera dinheiro, pelo menos o dinheiro na minha carteira, quando eu ponho lá, um mês depois continua o mesmo se eu não mexer. Né? Mas para algumas pessoas parece que eles vão, então sai de algum lugar. E esse algum lugar, não há dúvida nenhuma, que é a sociedade que trabalha, né, e que vai gerar esse valor excedente que se transforma em tributo lá na frente. Pois bem, se nós pensarmos nessa situação em que hoje o produto interno brasileiro é de 2,3 trilhões de dólares, ou praticamente 7,6 trilhões de reais, 3 trilhões de reais refere-se ao orçamento público do Brasil. 3 trilhões. Desses 3 trilhões do orçamento público, 50% refere-se a pagamento de juros e serviços da dívida. Então, o Estado arrecada 3 trilhões e metade vai para o sistema financeiro. Sistema financeiro esse que não está na PEC 241, que limitou os gastos públicos por 20 anos. Não está ali, está fora. O que está sendo congelado são os gastos primários. Ou seja, custeio, investimento, saúde, educação, esses estão congelados. Mas o pagamento de juros e serviços da dívida não está congelado. Ora, se não está congelado, e se hoje é 50, amanhã será? Se você congela um e não limita o outro, é óbvio que relativamente os 50 vai mudar de configuração. Tá? A carga tributária significa que nós pagamos 37%, de tudo que nós ganhamos. Quando eu digo que nós pagamos, às vezes eu converso com pessoa de empresa, não, eu estou pagando tributo. Um dia eu estava conversando com um rapaz, ele disse, eu pago impostos, porque eu pago imposto. Eu falei, você não paga imposto. Sim, mas eu pago, se você não paga. Eu pago, se você não paga. Você recolhe?
E quando eu comprei aqui o seu café, aqui, eu já paguei o seu imposto, você só tem que recolher. Quem paga sou eu. Quem paga somos nós. E isso está no preço. Ora, se está no preço, está no trabalho que gera aquele preço. E se nós pensarmos na arrecadação, vamos imaginar que 25% do valor que nós destinamos a pagamento de tributo, desculpe, 25% é sonegação. Então, quando vocês estiverem ali na Rua 15, próximo da universidade, tem uma placa chamada impostômetro. Vocês olhem para aquele valor, não precisa fazer uma conta exata, só tinha um valor aproximado, dividam por 4, vocês têm o sonegômetro. Sonegômetro resolveria todos os problemas, né, do custo de Estado que hoje o governo alega. E, no entanto, nós tivemos aprovado agora recentemente pelo Congresso, né, basicamente o pagamento de dívidas de empresas com relação ao Tesouro com 0% de juros e serviço de 0%. Em vários anos para pagar. 0%, e algumas, para não ficar muito chato, né, os juros foi de 1%. Ou seja, o abatimento de 99% dos juros. Se você, por acaso, ficar devendo para o imposto de renda no final do ano, você não pagar, você não tem isso. Mas a empresa fica sem pagar, a Globo fica sem pagar, todo mundo fica sem pagar, e lá, num determinado momento, sendo relatado por um devedor do Estado, o sujeito que relatou, o parlamentar que relatou, é devedor do Estado, e ele relata exatamente isso. Ele relata o não pagamento do serviço sobre a dívida. E você pode parcelar a dívida em 15 anos, 20 anos, etc. E é muito provável que você ainda consiga financiamento do BNDES. Então vamos à ação social do governo para tentar entender. Bom, vimos aqui o Estado capitalista, a política econômica, agora vamos à ação social, pensando como o governo vem caminhando desde... Eu não quero fazer comparação, Fernando Henrique, Lula, etc., mas, inevitavelmente, eu vou ter que pensar num governo que se dizia social-democrata, mas que era neoliberal, para um governo que se dizia de esquerda, mas que foi um governo de centro, para um outro governo que deu o golpe, que voltou à direita, mais ou menos no mesmo estilo anterior. Então vamos lá. Nós tivemos no governo Lula, né, e Dilma, 2 trilhões de recursos públicos investidos no PAC. 2 trilhões. O programa Minha Casa Minha Vida destinou 300 bilhões de reais entre os anos 2009 e 2016 para 3,9 milhões de moradias, o que parece um programa social bem interessante. O Bolsa Família, 186,5 bilhões foi colocado no Bolsa Família. Muito bem, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Depois eu volto a falar do Fernando Henrique. O que é isso? É uma política keynesiana. Não é uma política de esquerda. É uma política keynesiana. Por que é uma política keynesiana? Porque na primeira grande crise da economia, nos anos 30, um economista chamado John Maynard Keynes, né, sugeriu uma teoria que o governo deveria aparecer como um elemento da macroeconomia, ou seja, um elemento do gasto. Você pensava a renda da economia como sendo a somatória do consumo das famílias, mais os investimentos, mais aquilo que você exporta, menos aquilo que você importa. E o que ele diz? Então vamos botar o governo aqui gastando, porque o governo gastando alimenta a economia. E como é que os Estados Unidos saiu da crise naquela época? Fazendo obras, etc. Por que fazendo obras? Porque fazendo obras, você tira dinheiro do imposto, coloca na mão do sujeito que trabalha, gera emprego, esse sujeito que trabalha consome, movimenta a indústria, que produz, que vende para ele, e é isso, aumenta a massa salarial, uma coisa simples, né? Que o governo do PT entendeu muito claramente no momento de crise da economia, crise da acumulação. Então, 2 trilhões no PAC significa um movimento extraordinariamente alto em toda a economia. Construir uma ponte, não é simplesmente construir uma ponte. Fazer um porto em Cuba não é fazer um porto em Cuba porque o Fidel Castro. Fazer um porto em Cuba significa dinheiro do BNDES para a empresa brasileira da construção,
que ficaram com 80% do recurso aqui no Brasil, 20% lá. Considerando que um professor universitário titular de Cuba ganha $60 por mês, dá para imaginar qual é o salário de um operário que foi participar da construção do porto. Muito bem, foi isso. Agora, vamos pensar em toda a cadeia produtiva que se movimenta a partir do investimento no PAC. Aonde isso vai parar? Vou deixar um pontinho de interrogação, porque nós só vamos ver onde isso vai parar. Aí vem os 309 bilhões em moradias, na indústria da construção civil. A indústria da construção civil, ela é, de um lado, financiada pelo sistema financeiro para construir e é financiada pelo sistema financeiro para vender. Então, é o banco que ajuda ela a construir e é o mesmo banco que vai ajudar ela a comprar. 309 bilhões de reais. 309 bilhões de reais para pagar quem? Madeira, plástico, tinta, areia, cimento. Então, vocês estão imaginando onde esse dinheiro passeia? Claro que eu estou atendendo a uma demanda, que é a casa. É óbvio, eu tenho que justificar isso. O que a ideologia não diz é eu estou atendendo uma demanda por residência, por casa. Estou. Mas quem de fato está sendo o grande beneficiário disso? Claro que tem o benefício do morador que vai comprar a casa, é evidente que tem. É evidente que há um programa social. É evidente que há um atendimento a uma demanda social. Mas o grande ganhador desse processo é mais do que o sujeito que vai financiar a casa. É o cara que faz. E é todo o sistema que está atrás dele. Se movimenta toda a cadeia produtiva. O Bolsa Família, que muita gente critica, porque o Bolsa Família é um dinheiro dado para as pessoas, eu não morro com essa ilusão. É óbvio que é importante você colocar na família um dinheiro público para que as pessoas possam comer, se vestir, enfim, ter condições mínimas de vida. Mas imaginar que isso é um programa que beneficia apenas a essas famílias é um outro grande equívoco. 186,5 bilhões em 10 anos. Um estudo do IPEA mostra que para cada R$1 no Bolsa Família, o PIB aumenta em 1,78. Por conta da velocidade de circulação da moeda, cada moeda que entra lá na mão do sujeito do Bolsa Família, ele vai comprar arroz, feijão, café, etc. Então vai para a vendinha. O sujeito da venda vai pegar esse dinheiro e vai pagar o produtor do arroz, do café, etc. O produtor do arroz vai pegar esse dinheiro e vai pagar quem? Quem deu a semente, o adubo. Aí já entra toda a indústria química. Entra o adubo. Aí entra o maquinário que vai colher o arroz. Então, começa a entrar aí toda a indústria de tratores, maquinários. Então esse dinheiro que estava lá embaixo por 186 chega a rodar 332 bilhões. Então nessa época em que as pessoas faziam críticas, então, muito justas algumas delas, nós tivemos uma injeção de dinheiro público colocado em 186 bilhões, que rodou 332 bilhões na economia, e o PIB subiu. As pessoas tinham renda, nós podíamos comprar cachorro-quente, nós podíamos entrar no supermercado, nós podíamos viajar, porque esse dinheiro veio parar onde? Em cima. Ele é colocado lá embaixo e sobe. E sobe porque vai todo mundo comprando com o dinheiro, esse dinheiro vai passando, nós começamos a trabalhar, porque, afinal de contas, tinha 332 bilhões de dólares para consumo. Ora, se tinha consumo, precisava ter produção. Se tinha produção, precisava ter emprego. Se tinha emprego, precisava ter salário. E o salário compra mais coisas. E aí, tudo foi indo favoravelmente. Na aparência, tudo estava indo muito bem. Pois bem, o problema é que essa política tem impactos relevantes no início, mas chega um momento em que ela não tem mais o mesmo impacto. Então não adianta você colocar dinheiro ali, porque ele não vai gerar mais a mesma coisa. Só para dar um exemplo bem simples. Se você tem R$100 e ganha 10% no primeiro ano, você ganha 110. Se você ganha 10% no segundo ano, você vai ganhar 11. Ou seja, vai para 121. No terceiro ano, o teu 10% é 12, qualquer coisa. Ora, o 10% vai ter impacto relativo de 10%, mas o impacto nominal é 10 no primeiro ano, é 11 no segundo, 12 no terceiro. Ora, quando você vai colocando dinheiro, esse dinheiro vai se reproduzindo, chega uma hora que esse dinheiro não vai mais fazer crescer o PIB.
O PIB vai subindo, você já chega num nível em que a injeção de dinheiro que você coloca aqui embaixo não tem o mesmo impacto do PIB menor. É o mesmo dinheiro. Se eu coloco 10 reais num dinheiro igual a 100, ele vai para 110. Se esse 110 passa para 130 e eu coloco os mesmos 10, ele vai passar para 140, mas o impacto é bem menor do que no primeiro 100. Não sei se vocês entenderam. Olha, então, o efeito do Bolsa Família, etc. Já 5 minutos. Eu não cheguei nem no Bolsa Família. Muito bem, então vamos lá, apressar nos 5 minutos. No segundo governo Dilma, a entrada do ministro Levi mudou o modelo keynesiano para o modelo neoliberal. E aí houve toda a questão política, né, que se der tempo eu vou voltar a ela, e houve o golpe parlamentar. No golpe parlamentar, apoiado pelos patos da Fiesp, que é uma das coisas mais esdrúxulas que eu já vi, é o seguinte, tudo bem que o cara seja capitalista, né, eu sou marxista, mas tudo bem o cara está ali capitalista, se não fosse ele eu não teria o que estudar. Então vamos lá, muito obrigado por você aparecer aqui como classe professora. Né? Mas é de uma estupidez enorme. Eles são a favor de um golpe, eles são os que vão pagar o pato de cara. A indústria nacional, a indústria brasileira está indo para o brejo. O PIB cresce a quase zero. E nós temos uma financiarização da economia, o dinheiro está indo para o setor financeiro. O desemprego passou de 6% para 14%, são trabalhadores, 14 milhões de trabalhadores sem emprego, 14 milhões de trabalhadores sem salário, 14 milhões de brasileiros que não consomem. Se não consome, a indústria não produz, se não produz, se ela não vende, ela não produz, se não produz, manda as pessoas embora. Se ela manda o trabalhador embora, ele também não tem salário, também não consome. Então essa roda viva, é muito complicado entender como é que um capitalista que ocupa uma função na Fiesp seja tão estúpido de não entender que ele está fazendo a maior burrada da vida dele apoiando esse tipo de política. Eu não estou discutindo quem é o governante, não é essa a questão, é qual é a política. Muito bem. A PEC 241, a PEC do congelamento, mantém, como eu já disse para vocês, 48% do total do orçamento para pagamento de juros e serviço da dívida. Portanto, como ele não vai congelar o setor financeiro, para onde vai esse dinheiro? Para o setor financeiro. O que está fora da PEC? Setor operações financeiras, emendas parlamentares específicas, porque agora nós temos que fazer emenda, porque precisa votar, etc. Então libera emenda. Mas é um tipo de emenda, muito safada, porque não é emenda para qualquer coisa. É uma emenda para casos excepcionais. Casos excepcionais deve ser assim, mantenha o presidente no lugar. É um caso excepcional. Então vamos financiar os parlamentares. Mudança na legislação trabalhista, terceirização, fim do imposto sindical, flexibilização da jornada de trabalho, o negociado vale mais que o legislado, tempo disponível de trabalho muda, férias muda. Ora, então nós temos uma situação dada de crise da economia, né, por força de uma política. Como ele não consegue resolver o problema da crise, eles vão resolver o problema da perda da acumulação do capital em cima do trabalho. Então, em vez de fazer a economia crescer e manter a legislação, não, eles fazem o caminho mais, né, desonesto de qualquer governo, mesmo sendo um governo burguês e capitalista. É desonesto. Porque ele, ao punir o trabalhador, ele pune exatamente o elemento que vai fazer o capital subir. Já dizia aquele jovem Marx, e mais ainda o velho Marx, né, que eu também nunca soube quando que ele passou de jovem para velho, nunca entendi esse dia que aconteceu. Aconteceu em algum momento, ele dormiu, acordou. Mudança na Previdência, termo para aposentadoria, mudança das regras para benefício previdenciário, que não atinge categorias privilegiadas. Alteração nas regras de investimento do capital financeiro, capital industrial, propriedade dos recursos. Vejam agora as empresas do setor petrolífero querendo mudar o edital para exploração da pensão. Você já pode comprar, capital internacional pode vir aqui comprar terra. Você já pode explorar a terra e destruir a mata. Alterações na política de ensino. Escola sem partido, quer dizer, uma escola com outro partido, vamos falar assim, ou com um partido. Corte de recursos para o ensino, incluindo as instituições de ensino superior.
proliferação dos ensino à distância sem projetos pedagógicos adequados. Consequências econômicas: aumento da taxa de desemprego, redução da massa salarial do consumo das famílias. Veja, o salário mínimo real era em 94, ele era R$70. Em 2014 ele passou a 724. Em termos reais significa que o salário mínimo passou de 100 para 264. Houve um crescimento real do salário mínimo nesses anos. Vai cair? Está caindo. Perda de poder aquisitivo. Né? As consequências sociais: aumento da taxa de pobreza, que passou de 35% da população em 95 para 15% em 2013, e vai aumentar. Com esse desemprego aumenta a taxa de pobreza. Aumento da exclusão social, quer dizer, maior dificuldade de acesso aos bens sociais, saúde, educação, transporte, moradia, saneamento, segurança, etc., por conta das recessões do orçamento. Consequências políticas: a não representatividade parlamentar, e nem no parlamento, nem na esfera executiva, nós não somos representados politicamente. Enfraquecimento dos movimentos sociais organizados, enfraquecimento das ações sindicais e associativas. Então há uma tentativa de desmonte da capacidade de organização política da sociedade. É óbvio e evidente isso, está muito claro. Você tira direitos, tira a previdência e tira a mobilização política. Então, esse não é apenas um governo conservador, é um governo de direita mesmo. E um governo com um perfil de perversidade. Porque isso não é apenas você ficar sem salário, sem direito. É pensar assim, quem são as pessoas mais fragilizadas nesse processo previdenciário. Eu não sou fragilizado. Bem ou mal, eu fiz minha universidade, sou professor, etc. Mas o sujeito que vai ser terceirizado é o sujeito que pode ser substituído a qualquer hora. Ele é o mais frágil. E o mais frágil que não tem nenhum suporte social do Estado. É a pessoa que vai trabalhar com limpeza, com vigilância, com, enfim, serviços que serão terceirizados, né, que não terão sua carteira assinada e que vão se aposentar com quanto? 85 anos? Enquanto um juiz se aposenta com 50, ganhando 100, 150, bem acima do teto. Então, isso não é apenas um governo conservador, é um governo de altíssimo grau de perversidade humana e social. Por que nós chegamos ou não chegamos? Primeiro, com o mito da governabilidade. Nós achamos que temos que fazer um pacto com os partidos adversários para poder passar nossa política. Todos amigos, etc. Com isso, você abre mão dos seus princípios. E quando você negocia princípios, você não tem mais nada para negociar na vida. O princípio é inegociável. Mas quando você negocia, você não os tem. E se já no governo Fernando Henrique, já no governo Lula, nós tivemos isso, um pacto. Um pacto, uma aliança de classe, que deu no que deu. Porque confiar numa amizade com um capitalista é uma grande estupidez. Ele vai, ou seja, é que nem fazer um pacto entre a raposa, né, e o coelho. O pacto é ótimo até a raposa ficar com fome. Quando a raposa tiver fome, o coelho danou-se. Então, não, esse é um pacto. Enquanto estava indo tudo bem, nós tínhamos um pacto. A hora que as coisas começaram a ir mal, a crise começou a aparecer, o resultado da política keynesiana não estava mais dando certo, então mata-se o coelho. Né? É um governo de aliança de classe. Não funciona um governo de aliança. Eu disse muitas vezes, eu prefiro não ser eleito do que ser eleito com esse tipo de pacto. Então é melhor você ficar lá mantendo até que você consiga mobilizar a sociedade. Agora, eleito nessas condições é complicado. Agora, o que não significa que nós não devamos resistir, mas não por dentro do sistema que não nos permite resistir. Para mim, a resistência tem que ser a organização na rua. A coisa tem que ser revolucionária, não pode ser um acerto, né, entre pessoas. Tem que ir para a rua. Tem que ter uma organização, mas tem que se manifestar de uma outra forma. O processo eleitoral não tem nos ajudado, o que não significa que devemos abandoná-lo, mas que devemos tentar repensar esse processo e lutar para que ele seja outro que não esse. A própria organização político-partidária, financiamento de campanha, o tempo de exposição do partido, ou seja, os partidos que têm mais deputados têm mais tempo, conseguem falar muita coisa. Se você tem menos deputados, você tem 2 segundos, você diz boa noite e tchau.
Acabou seu tempo. E nós temos um sistema judiciário absolutamente, hoje, sem legitimidade. Perdemos a confiança. O sistema judiciário é um sistema que você confiava num julgamento. Hoje você não tem mais isso. O sistema judiciário é atrelado ao sistema político. Você julga de acordo com os interesses políticos. Nós não temos mais nenhuma isonomia no julgamento, nem na primeira instância, nem na segunda, nem no Supremo. A montagem de todo esse sistema jurídico, Procuradoria da República, etc., não nos garante mais a confiança no sistema jurídico. Perdemos a confiança na Polícia Federal, perdemos confiança nas instituições em geral. Então, é uma sociedade à deriva. E para terminar, nos meus 5 que eu já passei, eu só quero fazer uma menção, porque eu não tenho competência para responder essas perguntas. Mas, como a pergunta está ali, né, os impactos no campo profissional do psicólogo, eu vejo 3 grandes impactos. Nas relações de trabalho propriamente ditas, ou seja, é o psicólogo como trabalhador, remuneração, terceirização, provavelmente vocês vão começar a fazer assistência terceirizada, não vão ter bater emprego. A empresa vai contratar você para fazer prestar uma assistência psicológica, tal, terceirizada. Rotatividade, passar de emprego em emprego, jornada de trabalho, em que vocês provavelmente vão entrar nessa jornada de trabalho flexível. No exercício profissional, vocês vão ter que lidar, seja na clínica, na organização do trabalho, na escola, com uma sociedade com outro tipo de demanda, com outro tipo de doença, com outro tipo de problema, que muitas vezes não se ensinam na escola, até porque são coisas que estão acontecendo nesse momento. Então é uma dificuldade até para o exercício da própria profissão e lidar com o mundo que nos aparece hoje, absolutamente problemático, em que aquilo que não era doença, hoje é comum. O estresse, a depressão, enfim, a questão do suicídio, tudo isso está colocado na nossa porta, porque há um desespero da sociedade com relação ao seu futuro. E esse desespero vai sendo trabalhado psicologicamente, causando um sofrimento, e as pessoas que vão chegar para vocês na clínica, ou na organização, ou nas relações de trabalho, ou na escola, são essas pessoas com sintomas todos de uma doença psicológica, que precisam urgentemente ser atendidas, e que não tem outro amparo a não ser com vocês. Só que essa realidade que vocês vão atender não é a mesma que era um tempo atrás. E, finalmente, o terceiro impacto para mim é na formação. A qualidade dos cursos, a profundidade dos conteúdos, o aprofundamento da psicologia social, ou seja, o aprofundamento da relação entre a profissão do psicólogo e a sociedade. O que é que eu faço como psicólogo que tem a ver com o que está aí na sociedade. Então, para mim, são esses 3 grandes impactos que esse momento está nos colocando como desafio. É isso, obrigado. Então, boa noite a todas, todos, temos meninos aqui, aos novos companheiros da mesa, um prazer estar com o professor da universidade da qual eu vim, há 25 anos atrás, né? Tenho uma trajetória dentro da área de políticas públicas já há 15 anos, né? Tenho uma história, me sinto um dinossauro, né? Agradecer também às pessoas que estão online, né? É um prazer estar aqui para a gente discutir um assunto que hoje eu vim já da jornada de psicologia e da assistência e a gente já vem pensando uma série de coisas. Acho que o professor José Henrique de Faria já abriu os caminhos para mim, para a gente discutir algumas coisas. Eu me senti muito provocada quando fui chamada para essa fala e estava conversando com o Thiago, digerindo. Onde é que eu vou começar essa fala? Então, vamos começar falando do que é a psicologia no Brasil. A legislação que dispõe sobre os cursos é de 62, mas aqui cria, 62, pré-golpe militar. Mas o que regulamenta o sistema conselho, o Conselho Federal e das outras providências são 2 decretos, de 71 ou de 77. Então, senhoras e senhores, a psicologia nasceu no seio da ditadura militar, com uma profissão clássica, para atender interesses clínicos de uma determinada categoria, faixa social. Tá?
Há registros históricos disso no CFP. Eu li as atas, então eu estou falando uma coisa que eu vi, né? Mas a gente nós tivemos, inclusive, psicólogos e psicanalistas torturadores, mas nós tivemos também, por outro lado, psicólogos e psicanalistas torturados. A Vera Vital Brasil, que esteve aqui no evento em março, é uma pessoa que traz, né, ela trabalha com a memória, com o direito à verdade, né, da Comissão de Direito à Verdade. Essa nossa trajetória nos faz, né, de 71 a 80, 83, que foi o ano que eu entrei na faculdade, apesar de toda essa trajetória meio truncada, fez com que nós fôssemos uma ciência ligada ao comportamento humano, ao fenômeno humano, às coisas do humano, mas uma psicologia constituída como ciência e profissão em defesa dos direitos humanos. Esse é o nosso cerne. Eu posso trabalhar em organizacional, eu posso trabalhar em escolar, eu posso trabalhar na assistência, eu posso trabalhar na ambiental, na psicologia animal, né? Tantos campos que vão se abrindo no esporte, no trânsito, mas nós trabalhamos com o humano e sempre procurando a defesa desse direito humano. Então, é desse campo que eu falo, da minha opção de vida, que pode não ser a opção de vocês. A minha opção, eu me dei conta quando eu tive uma crise saindo da organizacional, e eu fiquei um ano de ócio criativo, também conhecido como desemprego, e que eu optei, não é esse o caminho, e foi aí que eu enveredei para as políticas públicas, por essa defesa intrínseca dos direitos humanos, né? Então é desse ponto que eu falo, é por isso que eu... Então, a democracia. A nossa democracia... Daí é outra questão, né? Então a psicologia é isso e a democracia. A nossa democracia é uma democracia imperfeita. Hoje de manhã a Carla estava falando do tempo histórico de democracia. Nós temos só 48 anos de democracia fragmentada. A gente vem agora de 32 anos apenas por um longo período ditatorial. Então, meu filho é fruto de uma democracia imperfeita. Eu sei o que é viver numa ditadura, num tempo que a gente não falava em política em casa, né? Um tempo que alguns assuntos eram do campo do proibido. A democracia também nos traz essa questão do processo eleitoral. Infelizmente, uma falácia. A gente tem o quociente eleitoral, ou seja, os partidos que fazem o maior número de coligações têm direito ao maior número de vagas. Aí, eles vão eleger todos os que tiverem o maior número de votos naquela coligação. Então, o que aconteceu no meu município? Teve um empresário que teve 1000 votos, mas a coligação dele só tinha direito a 1, e o outro candidato fez 1.200. E a outra coligação, que tinha 15 partidos, conseguiu 7 cadeiras, e teve um menino que teve 200 votos e foi eleito. É justo? Então é um modelo falso, porque de fato, não somos nós que escolhem. São o partido, as pessoas, enfim. Nós temos liberdade de expressão e de manifestação. Não sei até quando. Porque a gente já vê hoje pessoas... um exemplo clássico foi a Mônica Iose, que fez um comentário sobre uma decisão do Gilmar Mendes, foi condenada e teve que pagar 30 mil reais para ele. E ela pagou. Parece que ela não ia se retratar e não ia fazer acordo com ele. Então, assim, um comentário a respeito da soltura daquele médico que fazia fertilização in vitro, que foi acusado de abuso sexual. Uma economia, a falácia da economia é estável. A gente, de fato, viveu anos de uma economia estável. Meu filho, que tem 31 anos, ele diz assim, mãe, eu não estou conseguindo dar conta dessas mudanças. Porque ele não sabe, e talvez a maioria de vocês não sabe, mas tinha uma época que minha mãe tirava a gente cedo da cama, dava dinheirinho, cada uma ia no mercado comprar uma lata de óleo. Porque a gente vivia um racionamento, que cada um podia comprar uma lata de óleo. Para a gente ter óleo, porque talvez na semana seguinte nós tivéssemos dinheiro, mas não tivéssemos óleo no mercado, ou o óleo estivesse e fosse tão caro que a gente não pudesse comprar.
essa democracia imperfeita também nos vendeu a ideia da diminuição das iniquidades sociais. E, de fato, durante um tempo, eu tenho um quadrinho depois lá na frente que a gente vai ver que teve a nossa pirâmide das desigualdades, ela virou um losango. Então, de fato, teve uma alteração. O equilíbrio dos três poderes, vocês acreditam hoje no equilíbrio dos três poderes? Nenhum, um judiciário estranho, um desgoverno no executivo e um legislativo que quanto vale ou é por quilo, né? E a participação popular, que é o espaço que nos sobrou de controle social e a ideia da democracia participativa. Nós, como psicólogos, não exercemos o nosso controle social. É chato ir nas instâncias de controle social? É chato vir numa plenária de orçamento financeiro? Mas a gente precisa entender quanto que vai do nosso dinheiro, por quê? Quanto que custa as ações de um CRP, quanto que custa as ações do seu município, quanto que é gasto nas ações de assistência social, saúde, quanto que impacta o seu salário, por que você não faz, não tem... Eu trabalho 30 horas no meu município, muitos de vocês trabalham 40. Né? Mas vocês precisam entender por que às vezes você... Dá para baixar? Dá para baixar. Por que não baixa? Porque a gente tem que fazer pressão, controle social, mexer com o legislativo, né? Mas se a gente não fizer o controle social, que é o único espaço que ainda nos sobra, também não sei até quando. Né? Porque os conselhos, eles estão sendo esvaziados, né? O controle social. Então é importante nós, profissionais, participarem, principalmente vocês que estão iniciando, de se aproximarem, né? Porque a gente que está há mais tempo, eu estou meio cansada, e eu quero ver gente atrás de mim, e eu às vezes olho e não vejo. Meu Deus, né? Tem que vir alguém, há de vir alguém, né? Pode passar? E afinal de contas, o que é essa democracia? Para mim, não é para o povo, não é o povo, aqueles ideários bonitos que a gente aprende na escola. É um sistema que está hoje em desconstrução. É uma democracia imperfeita, que está em desconstrução, saindo desse modelo que nos venderam durante algum tempo, indo para uma coisa que a gente não está entendendo muito bem o que é. Pode passar. É uma democracia jovem, ela não é estática, mas para ela se fortalecer e sair desse modelo imperfeito, nós precisamos nos apropriar. Né? Entendendo o seu funcionamento, os processos, e hoje está muito claro. Portal da transparência, a gente tem que aprender a acessar, entender os processos. Assistir TV Câmara e TV Senado é uma escola, gente. Eu durante 2 anos estive no Conselho Federal de Psicologia como conselheira nacional de saúde. E a gente ia para as audiências. A gente ia fazer lobby, porque os conselheiros nacionais trabalham muito. Né? Então você entra para entender como é que funciona a Câmara, o Senado, você vai numa audiência, a gente precisa entender todos esses processos, para além do voto, que a gente já viu que o voto é uma falácia, e também as manifestações de rua. E o único problema hoje das manifestações de rua, pode passar ali para mim, a gente tem um equilíbrio de forças, antes de eu falar das manifestações, esse equilíbrio de forças, né, entre lá o capitalismo e o trabalhador. E nós tínhamos 3 pactos sociais, vamos dizer assim. O trabalhista, que foi o tio Getúlio que instalou. Depois o social, que veio trazido e consolidado pela Constituição de 88, né? E depois por alguns governos. E o econômico, que pelo governo neoliberal do FHC. Né? Um plano real, a estabilidade da economia, vamos ser todos felizes. Esses pactos também faz, né? É isso que você falou, né? Os pactos, todos os pactos, eles foram todos rompidos, porque o equilíbrio de forças acabou. Antes era assim, todo mundo ganha. Vamos fazer uma roda, todo mundo ganha. Agora, o professor ali falou, não quero mais, quero tudo meu. A bola é minha. E nós, eu e o Thiago ficamos olhando. É isso que está acontecendo agora, né? Literalmente, é isso. Pode passar? A cidadania, vamos discutir a cidadania. Substantivo feminino, né? Qualidade ou condição do cidadão. É a condição como membro do Estado que se acha no gozo dos seus direitos que nos permitem participar da vida política. E aí nós temos os direitos civis, sociais, culturais e de consumo.
Durante todo esse processo, nós tivemos assegurados alguns direitos civis para alguns de nós. Porque a população negra, a população LGBT, não tem alguns direitos civis assegurados. Alguns direitos sociais garantidos, né? Bolsa Família, os programas socioassistenciais, algumas coisas. Agora, direitos culturais, que é o grande problema, e depois quando a gente olhar no material vocês vão ver que o nosso grande problema é a educação, que é onde se menos financia, a gente não conseguiu avançar. Que é onde daí a gente não consegue entender, compreender, refletir. E com esses anos de desenvolvimento, a gente ganhou direitos de consumo. É uma pena, porque a gente tinha que ter ampliado nossos direitos culturais e sociais, não nossos direitos de consumo. Imagina, né? A indústria vendeu fogão, aquela linha branca que eles falavam, fogão, geladeira, micro-ondas, né? Eu estava vendo um vídeo, a pessoa falou, não, mas olha aqui, depois do governo Lula e Dilma, minha casa tem geladeira do PEX, eu tenho micro-ondas, eu tenho, né? São os bens de consumo, acho que não há problema nenhum. O grande problema é que a gente não conseguiu que esses outros direitos também fossem implementados de fato. Pode passar. E o que aconteceu com a nossa cidadania? Ela está rasgada. A cláusula pétrea, o artigo 5º, que fala dos direitos humanos, acabou. O artigo 224, 222, 227 dos direitos da criança e do adolescente, os da saúde, da educação, né, são todas, eles estão indo, a nossa Constituição aos poucos ela está sendo destruída e há já um plano de uma nova Constituinte, né, com que deputados constituintes eu não sei. Pode passar? As manifestações. O problema das manifestações é que nós ficamos muito polarizados. Entre vermelhos e verdes e amarelos, entre cada um dá o nome que quiser, né? Coxinhas e mortadelas, né? Enfim, esses dois pontos a gente ficou muito polarizado entre eu sou contra a corrupção, eu sou a favor do Lava Jato, não, a gente vai ter que defender. Mas no meio dessas manifestações vieram também ameaças reais que hoje se consolidam, como a questão da Previdência Social. Eu estava vendo o relatório do deputado, do senador Paim, e ele estava, me parece que ele prova que não há déficit na Previdência, mas há um pequeno superávit ali. Né? Não é tudo isso. Também não é tão pequeno. Também, enfim, não é tudo isso. Eu falei, bom, mas o problema é que agora já foi. E a reforma trabalhista que já passou, e que é uma questão extremamente preocupante, porque mexe com o nosso trabalho. E mexe com o trabalho de vocês. Porque eu tenho 20 anos já de carteira, né, sou funcionária pública, mas que mercado vai ter para vocês trabalharem? Que condições de trabalho? Trabalho intermitente? O cara te contrata, se lá fazer 2 horas de recrutamento de seleção e depois te manda embora, e você não pode achar outro emprego, e daí você volta no dia seguinte para fazer mais 2 horas, porque é isso, né? E ele vai só te pagar pelas aquelas 4 horas semanais que você trabalhou, as férias, 13º, licença de produtividade no serviço público, a gente vai perder licença produtividade. Né? Então, são coisas que eram conquistas daquela reforma trabalhista lá do Getúlio e que esqueçam. Pode passar? Aqui, a PEC 241, Emenda Constitucional 55, 95, que fala do novo regime fiscal. É isso, gente. Olha só, foi isso que você falou, né? Que números. Aqueles 45% não mexeram. Mas eles mexeram nos 3,73% do Orçamento Geral da União de 2015. Foram 2,168 trilhões de reais. Eu nem sei que volume de dinheiro é esse. Desse total, 3,73 é da educação. 3,98 é da saúde. 0,33 é segurança pública. Veja os bens, o acesso a direitos culturais, quanto que é, né? 0,04% é da cultura. Ali na Previdência Social, 21,77, que também vai ser atingida por esse congelamento, também estão ali todos os benefícios
socioassistenciais, as transferências de gestão socioassistenciais, o Bolsa Família também está ali. Então, veja, vocês acham que é justo congelar esses pedacinhos pequenininhos e não congelar aquilo? Porque isso que está preso aqui, automaticamente vai subir para lá, que não é o que está congelado. Então, essa é a grande falácia. Né? No momento de crise, que você deveria tirar de outro local para tentar, pelo menos, manter o que tem, você tira e vai criando uma geração de gente precarizada. Então, a ruptura do pacto social, a diminuição dos recursos, a população vai ter dificuldade de acessar os bens de saúde, assistência, educação e previdência, e a quebra da Seguridade Social, que está garantido lá, como eu falei, né, a nossa Constituição, coitadinha, picadinha, artigo 194, tripé da Seguridade Social. Saúde, que é um direito de todos e dever do Estado, que não há necessidade de contribuição direta, mas todos nós contribuímos para a saúde. Quando você vai lá no mercado e compra uma lata de milho que passou pela vigilância sanitária, um pedacinho daquele dinheirinho é relacionado à área de vigilância sanitária. Assistência social, que é um direito de todos aqueles que necessitarem, que também independe de contribuição, e a previdência, que é direito do trabalhador e seus dependentes, esse tem um caráter contributivo e compulsório. Esse tripé, esqueça, ele não existe mais. Né? Que também ameaça, né, que fazem parte dos nossos direitos sociais. Pode passar? Então, vamos falar um pouco dos efeitos na saúde. Né? Os gastos de saúde são relacionados, como se falou, a políticas e programas específicos primários. Né? Essencialmente, no que vai atingir? No piso de atenção básica variável, na questão dos medicamentos, exames complexos, cirurgias eletivas e nas vigilâncias. Vigilância sanitária, epidemiológica e em saúde. Qual é o plano desse governo conservador? SUS para todos? Não. A gente mantém algumas coisas e quem puder vai pagar o seu plano de saúde acessível. Então, há um ano já, a gente começou a luta no Conselho para debater e combater um plano de saúde acessível, que não vai cobrir nada, que vai, de qualquer forma, onerar o SUS. Né? Uma coisa importante para lembrar, na Constituição tem o Pacto Federativo. Então, município, Estado e União. Cada um tem uma parcela. Com essa emenda constitucional, a União se desonera da sua parte, que é 8% do PIB. Precisa dar. Mas o Estado tem que dar o seu 12% do PIB, e o município tem que da sua receita. E o município tem que dar 15%, é obrigatório investir 15% na saúde. Hoje, não tem nenhum município no Brasil que invista só 15%. O meu município da Lapa, que fica a 70 quilômetros daqui, o ano passado investiu 25%. Isso quer dizer, para um município de 40 mil habitantes, 28 milhões de reais. Então, a União corta a sua parte, se desonera. O Estado do Paraná também está fazendo isso, está tentando se desonerar de algumas coisas. E a conta vai cair aonde? Aonde a vida acontece. Na minha casa, na minha rua, o postinho vai fechar. Aqui em Curitiba eles já estão fechando o UPA, já tem uma série de desserviços acontecendo. Porque o município não vai aguentar sozinho essa desoneração e essa diminuição de recursos. Medicamentos, a gente já está tendo desabastecimento com medicamentos de HIV/AIDS e remédios simples, como de sífilis. Né? Então, se prepare, vamos voltar a ter epidemias de sífilis, a gente vai ter problemas com crianças portadoras de necessidades especiais, porque vão nascer com problemas de visão, audição, em função de uma sífilis mal diagnosticada ou maltratada. A questão de exames complexos, tomografia, ressonância, mamografia. A questão das cirurgias eletivas, varizes, catarata, né? Cirurgias que não são tão emergenciais assim. E todo o sistema da vigilância, tanto a sanitária, a inspeção, quanto a epidemiológica, com relação ao controle de doenças, e ao processo de saúde e saúde do trabalhador. Pode passar? Como eu falei, essas transferências vão impactar fortemente os municípios. Né? Pode passar? E o SUS não vai mais ficar universal e público, porque hoje eu posso cair seca e dura lá em Caicó, no interior do Ceará, que eu vou ser atendida
na UPA de lá. Mas daqui a 5 anos, eu não sei nem se vai ter UPA em Caicó. Então não vou poder nem me dar o direito de cair seca e dura lá, né? E qual é o problema desse modelo da PEC? Ela não considera, a gente tem um problema sério. Nascem menos crianças, a gente está com uma população de adultos jovens de 15 a 29 anos estável, né? Mas a gente está aumentando o nosso grau de envelhecimento e adoecimento. Né? A gente tem doenças, se tornou muito comum hoje, por exemplo, intolerância de glúten e lactose, uma doença nova. Né? Há doenças que estão surgindo que, minha mãe diz, há 10, 20 anos atrás, no meu tempo não tinha, hoje a gente tem doenças novas. Então isso não está considerando isso, a longevidade da população e os processos de adoecimento. Ou seja, gasto congelado. 40 mil hoje, eu faço muita coisa. Será que daqui a 10 anos 40 mil vai ter o mesmo valor e o mesmo impacto? E uma população adoecida que vai precisar de mais medicamentos, a quantidade de câncer tem aumentado muito, né? É um tratamento caro. O que a gente vai ver com relação à área de saúde vai virar só judicialização. As pessoas vão começar, para ter seu direito à saúde, que está garantido lá, cláusula pétrea, né, da Constituição, vai entrar os processos de judicialização. Pode passar? Aí, para nós psicólogos, estagnou a atenção básica. Onde é que nós estamos na atenção básica? Nós estamos basicamente nos consultórios na rua, né, e nos núcleos de apoio à saúde da família. A estagnação na saúde mental. Hoje, existem mais de 3 mil equipamentos na área de saúde mental, entre CAPs, unidades de acolhimento, consultórios na rua, NASF, aguardando credenciamento no Ministério da Saúde e não tem dinheiro. Esses municípios estão pagando do bolso. Até quando vão conseguir pagar? Os contratos de muitos desses municípios são contratos precarizados por ONGs. Aqui mesmo em Curitiba fechou o IPCC. Quanta gente foi despedida? Que eram todos ligados ao Programa Saúde da Família, agentes comunitários, mais de 900 agentes comunitários foram demitidos. De que forma a Prefeitura de Curitiba vai reabsorver? E é uma importante manobra. O agente comunitário de saúde é quem faz a saúde do território. É inegável isso. Mas, em contraponto, enquanto isso, no Ministério da Justiça, continuamos financiando as comunidades terapêuticas a R$1.000 per capita. Uma comunidade terapêutica que tem 40 pessoas recebe R$40 mil mês. Um CAPS que atende 100 mil pessoas, um CAPS 100 pessoas por mês, recebe 28 mil. Então, esses pesos estão ficando, né? E a gente caminha para essa lógica de financiar comunidades terapêuticas. Então, nós precisamos também, enquanto psicólogos, começar a discutir que não adianta mais fingir que tem um elefante debaixo do tapete da sala, que a gente não está vendo porque ele está aí, e a gente tem que começar a dar conta também disso. Pode passar? Na assistência social, esse desenho é muito claro do que está... É isso, gente. Mudaram os caninhos, né? Tem gente que está ganhando bem mais e tem gente que está ganhando gotinhas. Pode passar? Então, a Bolsa Família tem o crescimento populacional e a diminuição do valor. Esse ano já não vai subir o valor. Tem gente que fala muito mal onde eu trabalho. Porque não tem que subir mesmo, porque é uma vergonha, esse dinheiro que fica dando para a pessoa. Eu fico pensando, o que você faz com R$85 por mês? Vocês já fizeram isso? Nada. Você vai no mercado, compra 2 sacolinhas, 85, você fica pensando, onde é que gastou? E tem gente que pega esses 85 e fica feliz. Eu lembro de uma família que eu atendia, que o dia do Bolsa Família era o dia da felicidade, porque eles iam comer pão fresco. Sabe aquele pão que se compra na padaria fresquinho, que faz... É o único dia no mês que eles comiam pão fresco, porque daí ou o pão ficava dormido, ou a mãe fazia torrada, ou não comia nada, eu ia comer na escola. Então eu fico muito... Daí essa questão da solidariedade, né? Eu sou muito solidária porque, cara, eu vou ali e compro meu pãozinho, de boa, eu nem penso, né? E as pessoas não param para pensar que tem gente que é feliz com R$85 no mês. Mas gasta em outras coisas. Eu não sei, as pessoas que eu conheço, todas gastavam com questões de alimentação, material escolar,
roupa, os brechós que a gente fazia na escola, né? Sem falar que a Bolsa movimentava a escola, porque tinha o brechó da escola, a padaria da esquina, o verdureiro, né? Há um impacto dentro dos municípios, dentro do território, essa coisa que o dinheiro vai fazendo gerar novas formas de dinheiro. Os benefícios de prestação continuada, o famoso BPC, que são para pessoas sem família com mais de 60 anos, pessoas com doenças crônicas ou pessoas portadoras de deficiência, esses benefícios vão ter uma redução no valor. Hoje é um salário mínimo e a pessoa não recebe 12 meses. Ela não recebe o 13º. A previsão é que corte pela metade. Agora, um velhinho de 70 anos que não consegue mais pegar os remédios na farmácia porque não tem, e eu estou na metade. Mas eu vou apressar. Porque não tem. Ele vai ganhar R$400. O que ele vai fazer com esses R$400? Né? Diminuição das unidades socioassistenciais, então os concursos e os processos de terceirização na área da assistência social, o fim dos benefícios eventuais, mas nós temos o Criança Feliz, que não deslanchou ainda porque gastaram dinheiro a mais, não tem dinheiro. Mas o Criança Feliz está aí, que é um projeto do MDS, do Osmar Terra, para trabalhar criança de 0 a 3 anos. Pode passar? A questão da educação, aquilo que o professor falou, vai impactar desde a educação infantil até o nível superior, né? Esses gastos vão ficar congelados, veja a diferença ali nas tabelas, o que significa 8 anos de congelamento, com a questão de crescimento. Então o vermelho seria como se fosse congelado, o que está em preto é o que foi gasto na série histórica. Então vai questão de investimento, melhorias de infraestrutura, valorização do professor, FIEX, Pronatec já está acabando. As regras do FIES, ProUni estão mudando, está tendo todo um sucateamento. Nós temos, que qualidade de formação e profissional seremos? Hoje, até o ano passado, eram 53 instituições de ensino superior de psicologia no Paraná, sendo 48 privadas, a maioria no interior, e 5 públicas, pelo erro. Né? Que profissionais são esses? Quem vai formar? E a gente já está ouvindo assim, estão demitindo os mais graduados, é uma pena porque a gente está perdendo os melhores professores, porque aí eu tenho que pegar, né? E agora eu posso contratar com outras formas de contratação, flexibilização e tal. E um crescimento assustador do ensino à distância para graduação e pós-graduação, que também é um ensino bem barato. Eu vou lá, ganho 10 mil, gravo uma aula, e eles ficam usando essa minha aula 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Né? E a gente está vendo um crescimento da educação à distância para a graduação, e nós precisamos nos posicionar contra isso. Pode passar. Na área dos direitos humanos, uma agenda toda conservadora e retrógrada, puxada pela famosa bancada BBB, Boi, Bíblia e Bala, agropecuária, os policiais e delegados e os pastores e segmentos ligados às neopentecostais. E a gente tem tudo isso com relação aos direitos humanos. Questionando o aborto, já está tendo a demarcação da terra indígena, já está correndo um sério risco. As práticas higienistas, aqui em Curitiba está bem claro isso, e em São Paulo também com relação à população de rua, a população LGBT, principalmente travestis e transexuais. O retorno da lógica manicomial, né, dos hospitais, da internação, da medicalização, o encarceramento de mulheres e jovens negros, o retorno do falido modelo da guerra às drogas, o ataque à nossa resolução 001, que fala da questão de que nós não vamos interferir nas questões relacionadas à orientação sexual. Isso é muito importante. Isso é um ataque. Tem 4 projetos falando sobre isso. Nós estamos falando só de um, mas tem mais 3 falando sobre isso. A escola sem partido, sem ideologia, a questão do Estatuto da Família, que define que família é pai, mãe e filho. Então eu e meu filho não somos uma família, não sei o que nós somos, mas estamos juntos. A questão da laicidade, os conflitos de terra. Agora, recentemente, a polícia chegou lá e matou, lá no Pará, 10 pessoas, matou, não foi um conflito, foi um assassinato. A escola sem partido ou sem ideologia, a xenofobia e o racismo que está crescendo, inclusive entre nossos colegas psicólogos.
Né? Pode passar? E aí é isso que eu falei para vocês. Eu sou uma pessoa solidária. E quando eu li isso do Mujica, eu falei, então tá, sou de esquerda. Né? Eu não sabia de que lado eu era, mas definitivamente eu sempre digo que eu sempre estou do lado errado. Né? Porque é uma posição filosófica perante a vida, onde a solidariedade prevalece sobre o egoísmo e sem fechar os olhos. Pode passar. Aqui é a nossa convite agora para sábado, que eu falei da intolerância, racismo e xenofobia. Por que nós precisamos falar sobre isso? Porque isso está crescendo, a questão do racismo. A gente está perdendo um véu do politicamente correto que está caindo e as pessoas estão sem medo e sem pudor de fazer as coisas, de se declarar, inclusive na página do nosso Facebook, ataques racistas e xenofóbicos. E não é uma pessoa comum, é um colega psicólogo formado na Universidade Federal do Paraná, 2 anos depois de mim. Né? Então, a gente precisa falar sobre isso, porque a gente precisa combater isso. Pode passar? A questão da... Nós, mulheres, estamos sendo muito atacadas. Né? O modelo da bela, recatada e dolar, já desse tinha uma capa da revista Mulher do Dólar. Conheça a futura primeira-dama do Brasil. Ela toda envolta num vestido de Givenchy, bem chique. Né? Então, quem é a bela recatada do lar? Pode passar. E lembrar o que Simone de Beauvoir fala, que numa crise política, econômica ou religiosa, nossos direitos enquanto mulheres vão ser atacados. Todos os nossos direitos. De mulher, de trabalhadora, de pensadora, nossa orientação sexual, tudo. Pode passar. O modelo econômico neoliberal, a crise, né? Pai, nós somos da classe A ou B, nós somos da D de demitidos. Pode passar? A questão da corrupção, né? O que é a corrupção? É tirar vantagem do projeto de poder. Um dos nossos princípios basilares que está no nosso código de ética está relacionado a que a gente tem que combater esses projetos de poder e essas relações de poder. E de que corrupção nós estamos falando, e eu estou colocando da pessoa que compra teste para passar no vestibular de medicina, da pessoa que estaciona sem ser portador de deficiência ou idoso na vaga, da pessoa que fura fila. Isso é a corrupção. Daí a pessoa vai e põe no seu Facebook é contra a corrupção. Né? Mas ela faz essas pequenas... A pessoa que compra gato net, né? E também o político, todas as formas de corrupção que a gente está vendo, dos anões que vocês não lembram da loteria, o mensalão, né? Tem uma série de escândalos. Hoje a gente tem essa coisa escancarada que a gente viu na televisão do desgoverno comprando deputados para poder se manter no projeto de poder. Pode passar. Essa é a distribuição da população que eu falei. Em 2005, o governo FHC era uma pirâmide. Em 2010, o governo do Lula, um losango. De fato, se tirou 50 milhões da pessoa da linha da miséria. Só que o Banco Mundial já avisou que tem muita gente voltando para essa linha da miséria agora, em função da crise e desse desgoverno. E o que vai acontecer com essas pessoas? Pode passar. Primeiro, as questões de saúde mental que a gente que o professor apontou. Depressão, ansiedade, estresse, a medicalização. O que vai acontecer com essas pessoas para lidar com todas essas pressões, com falta de emprego, precarização e tudo mais? Pode passar? Nós vamos ter uma nova classe chamada os precarizados, né? Que eram pessoas que estavam lá naquele meinho e que vão descendo, que estão precarizados pelas relações de trabalho e pelas dificuldades de acesso à saúde, educação, previdência e assistência social. Pode passar? Um fenômeno que está acontecendo agora é o justiçamento, que é, já que eu não acredito em nenhuma instituição, nem em governo, nem em justiça, e a certeza de impunidade, eu vou fazer com minhas próprias mãos. O exemplo é aquela figura central, aquilo lá foi um dos primeiros modelos de justiçamento. Essa mulher foi acusada pelos vizinhos de ser bruxa e fazer malefícios para as crianças. E sem nenhuma prova, apenas porque ela pintava o cabelo de vermelho, e era uma pessoa meio estranha, ela foi morta, né? Ela apanhou das pessoas. Isso foi um dos primeiros modelos de justiçamento. Né? Um dos primeiros mesmo era lá da escola de base, que vocês nem vão lembrar. Mas isso é um pouco mais recente. E depois é aquilo lá, no Rio de Janeiro, prendeu e amarrou num poste, queimou a mão. Mas o que mais me chama a atenção, que aconteceu recentemente, que tem aumentado os crimes
transfóbicos. Essa é a travesti Dandara, do Ceará. Ela foi morta e filmada. O problema do justiçamento é assim, eu vou produzir provas contra mim, porque eu acredito na minha impunidade? Ou esse menino, 17 anos, portador de uma deficiência mental, com problema sério com o uso de álcool e outras drogas, que foi acusado de pegar uma bicicleta que estava quebrada, que ele não pegou, que os caras simplesmente tatuaram isso. Isso é justiçamento. E nós vamos ter que conviver, quanto profissionais da área de saúde, com esses fenômenos e como é que nós vamos lidar com isso. Pode passar. Isso é emblemático. O casamento ano. E é isso que demonstra que a paz entre as classes acabou. Né? É muito emblemático. Esse cachorro, o policial dando risada, e o povo lá no fundo do bolo e a parede de rosas. Né? Isso é muito emblemático de que nós vamos viver de fato esse período entre uma guerra e outra, um clima meio estranho, um certo tensionamento. Por fim, para terminar, eu acho que qual é tudo isso que eu falei, em que nas dificuldades os governantes deveriam proteger os cidadãos, lembrar dos direitos humanos e proteger os mais vulneráveis e não estão fazendo, qual é o nosso papel enquanto psicólogos? Quais as alianças sociais que não são possíveis? E que direitos humanos nós defendemos? Eu não tenho perguntas, eu tenho perguntas, eu não tenho respostas. Eu tenho reflexões e tenho a fé e a convicção de que vocês, que virão, poderão responder e dar conta dessa natureza, porque isso aqui é uma reflexão que a diretoria do 13º plenário me trouxe e eu espero ter cumprido. Né? Eu agradeço. Pode passar só para deixar os contatos. O e-mail das políticas públicas, da nossa página de contato e o meu e-mail pessoal. Eu agradeço a vocês.